Mas eu queria te lembrar de algo maravilhoso. Eu fiquei muito impactado com um vídeo que eu assisti de um médico essa semana. E ele gravou um vídeo de dentro de uma sala de hospital, né? Provavelmente uma sala de UTI, e ele fazia algumas perguntas. Ele dizia o seguinte, ele perguntava: você consegue respirar sem a ajuda de aparelhos? Você consegue se alimentar sem a ajuda de aparelhos? Você consegue sentir o sabor da comida? Você consegue andar sem aparelhos? Então, se você consegue tudo isso, você é rico. Ele dizia assim. E aí eu fiquei pensando também como nós somos ricos, porque além de tudo isso, de estarmos aqui, né, e chegarmos aqui, até com as nossas dificuldades, mas nós estamos vivos aqui, além de todas essas bênçãos que aquele médico naquele vídeo expôs, eu lembrei também, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Nós fazemos parte de uma comunidade cristã, de uma igreja. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós tivemos os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então a gente tem motivo para agradecer a Deus, não é verdade? Nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Isso é uma oportunidade maravilhosa. A teologia reformada nos ensina, né, aqueles que falam sobre os pontos do calvinismo, sobre a depravação total. O pecado depravou o ser humano em todas as áreas. Isso não significa que uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, tudo que ela faz é ruim, mas significa que a vida foi afetada na área emocional, na área física, na área espiritual. E mesmo assim, Deus ele tinha um plano para mim e para você. E nós estamos aqui por isso. Então a gente tem motivos para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. E vamos fazer isso também agora, lendo a mensagem, né, que nós vamos utilizar aqui para nossa reflexão. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, lembrando que no domingo passado nós encerramos uma série falando sobre um tempo de avivamento, série baseada no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. E esse é um texto maravilhoso, Mateus capítulo 9, a partir do verso 10 até o verso de número 13. A divisão aqui que foi colocada no texto nos informa esse trecho como aquele onde Jesus come com pecadores. E eu gostaria de fazer essa leitura para que a gente possa pensar o que é que Deus espera de cada um de nós e o que é que nós enxergamos quando nós olhamos para Jesus. Será que nós estamos vendo Cristo ou estamos vendo outra coisa? Mateus 9, a partir do verso 10 até o 13, o texto diz: E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Com base nesse texto, eu gostaria de trazer um tema para esta mensagem. E o tema da mensagem, baseado nesse texto, é Jesus, o médico dos pecadores. Não é dos pescadores, tá? Jesus, o médico dos pecadores. Irmãos, esse é um texto que tem me incomodado bastante nesses dias. É um texto que foi usado na nossa reunião de oração da quarta-feira. Os irmãos que estavam lá devem ter lembrado disso. Nós usamos esse texto na nossa reunião de oração da quarta-feira. E aqui o Evangelho de Mateus nos apresenta Jesus. O Evangelho como um todo apresenta Jesus como o Rei prometido, como o Messias anunciado pelos profetas. Mas desde o início do Evangelho a gente percebe ali uma grande tensão. Que tensão é essa? Enquanto muitos religiosos rejeitam Jesus, aqueles que eram considerados os pecadores pelos religiosos, eles encontram em Jesus esperança. Nós estamos estudando aqui na nossa igreja, né, um assunto, não sei se você já percebeu, mas nós estamos estudando santificação.
nas aulas da escola dominical, o texto nos chamando o tempo todo a fazer aquela autoanálise, as lições nos fazendo encaminhar, né, para isso, nos encaminhando para isso. Nós estamos com um grupo de estudos, estudando um livro chamado Santificação Profunda. Estamos aí já na segunda metade, daqui a pouquinho a gente termina. Nós estamos, através das mensagens, das séries de mensagens, só para a gente fazer uma lembrança, nós tivemos 3 séries de mensagens nos últimos meses. Uma série falando sobre a disciplina espiritual do jejum. Nós tivemos uma falando sobre uma família, no altar de Deus. Nós tivemos uma última agora falando sobre arrependimento, um tempo de avivamento. Por que nós estamos falando sobre tudo isso? Se nós cremos, que nós oramos e pedimos para o Espírito Santo nos dirigir, é isso que Ele está fazendo. Me chamando, te chamando para a gente analisar a nossa vida e perceber se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. E no livro Santificação Profunda, nós estamos aí para começar aí o nosso estudo de número 7, que deve acontecer não amanhã, porque amanhã à noite nós teremos aquela reunião de oração dirigida pelo conselho, com a presença de todos, assim nós esperamos. E aí a gente vai fazer o estudo 7 na próxima segunda-feira, não amanhã, na outra. E aí 7, 8, 9, 10 a gente termina. E eu já terminei ali a preparação de todos os estudos. E o livro, ele vem dizer o seguinte, tem um determinado momento, onde o autor ele diz assim, olha, a síntese, o resumo desse livro todo é: olhe para Jesus, contemple Jesus, contemple a beleza de Jesus, fique maravilhado com o Filho de Deus, se dobre diante da presença dele. Ele vai dizer, este é o resumo do livro todo, mas tem muita coisa muito importante que vale a pena a gente estudar, a gente investir isso. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que existe mais de uma possibilidade, de uma maneira da gente olhar para Jesus. A gente pode olhar para Jesus como os pecadores, como aqueles que eram rejeitados, considerados pecadores por aqueles que diziam: eu sou mestre da lei. Os fariseus, os saduceus, os essênios, grupos religiosos que achavam assim: não, eu não sou pecador como esse outro não. Lembra de uma passagem dos evangelhos também, onde Jesus ele fala do publicano e fariseu? O publicano batia a mão no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. O fariseu: eu dou graças a Deus, porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou um dízimo de tudo quanto eu ganho, não sou assim como esse outro aí. Esses olhavam para Jesus, talvez assim, sabe quando alguém olha para você assim, você se sente desprezado com o olhar? Tem gente que tem mestrado nisso, né? A pessoa passa pelo seu lado e te olha assim. Pois é, tinha gente que olhava para Jesus assim, E aqui, nesse texto aqui no capítulo 9, a gente percebe a construção de Mateus. Isso a gente falou na quarta-feira também, que quando você olha na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia em papel aberta, dê uma olhada lá a partir do verso 8 e perceba o que é que Jesus estava fazendo. Mateus ele vem trazer, no capítulo 4, Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ali no capítulo 5 ao 7 você tem ali o bloco de ensinos mais conhecido de Jesus, chamado o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. No início do capítulo 8, no finzinho, quando você olha na sua Bíblia no capítulo 8, os versos anteriores falam do fim do Sermão do Monte. E aí, Mateus ele já diz que depois de ensinar, Jesus ele começa a curar. Olha lá, a cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus colocando à prova aqueles que querem segui-lo, Jesus demonstrando a autoridade dele sobre a enfermidade, sobre a natureza, porque aqui no capítulo 8 ele acalma uma tempestade. Essa é uma das cenas que eu gostaria de ter visto, aquele mar completamente agitado, e Jesus acalma, emudece, e o mar se acalmando. Ele cura 2 endemoniados gadarenos, ele cura um paralítico em Cafarnaum, e a gente já está entrando no capítulo 9. Ele chama, vocaciona Mateus, e aí ele coloca esse texto, E
E o que é que o evangelista Mateus está colocando para nós? Olha o que Jesus estava fazendo. Ele estava demonstrando aqui no capítulo 8 e 9 que ele tem toda a autoridade sobre a enfermidade, que ele tem autoridade sobre a natureza, sobre os demônios. Olha lá, a cura de 2 endemoniados gadarenos, os espíritos demoníacos fugindo da presença do Filho de Deus. Ele tem autoridade sobre o pecado, ele tem autoridade sobre a morte. Aí imediatamente, nesse texto, depois que Jesus cura e perdoa um paralítico, olha lá, Mateus 9, né? A gente já vai ver isso nos versos 1 a 8. Os escribas ficam escandalizados porque Jesus sentou com pecadores para comer. Sabia que tem muita gente fazendo isso hoje ainda? Talvez fazendo no dia de hoje. O Salmo nos chamando a bendizer o nome de Deus. Nas últimas 2 semanas, em particular nessa última semana, tanta gente falando mal de igrejas de Jesus, porque mudaram o horário do seu encontro. Nada contra quem quer continuar, e nada contra quem mudou, mas o que esse texto está mostrando para nós é que nós precisamos olhar para Ele, né, da maneira certa, olhar para Ele como Ele sendo o Filho de Deus, porque quem olha para criticar nesse texto aqui não eram aqueles que precisavam da graça, eram os fariseus. E esse texto então vai ensinar para nós lições preciosas. Eu gostaria de trabalhar 3 com os irmãos. A primeira, baseada nos versos 10 e 11, nos diz que Cristo busca pecadores e não pessoas que se julgam justas. Se eu estou aqui dentro da igreja e eu estou aqui achando que eu estou aqui porque eu mereço, que eu sou justo, eu preciso da graça de Deus na minha vida. Porque quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo não nos incomoda. A gente não se sente incomodado. A gente não pensa assim e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. É esse o sentido, né? E Cristo busca essas pessoas, não aqueles que se acham assim como os escribas e fariseus ali nessa passagem, né, que eram pessoas justas, porque eles repreendem Jesus. Porque Jesus estava sentado com pessoas injustas. Verso 10 e 11 diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, Jesus está à mesa, publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com quem? Estava ali Jesus e os discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? E a gente tem que lembrar aqui que na cultura judaica, sentar à mesa era algo muito precioso, significava que comunhão, significava aceitação, relacionamento. Não era coisa, senta na mesa e vamos tomar um café. Não era assim. Você não chamava qualquer um para sentar. O ato de você estar ali, né, e provavelmente não era uma mesa como essa, provavelmente uma mesa baixinha, as pessoas meio sentadas, talvez até quase deitadas do lado ali, né? Mas significava essa questão. Então, os fariseus olhando para Jesus sentado com esse tipo de pessoa, olha só com quem ele se relaciona, olha só quem ele aceita na presença dele, olha só, né, com quem ele mantém comunhão, né? Um fariseu jamais faria isso, né? E o texto está dizendo que sentado com Jesus estavam o quê? Pecadores e publicanos. Os publicanos eram uma classe de pessoas que era muito desprezada. Por quê? Porque o publicano, o que ele fazia? Ele cobrava imposto de roubo, ele era visto como um traidor. Frequentemente eles exploravam o povo. Lembra de Zaqueu? Eles eram considerados impuros. E é com esse tipo de gente que Jesus está sentado. Os pecadores, né, aqui no texto, né, se você olhar aí na sua Bíblia agora, vendo isso, os fariseus, né, no 10, e muitos publicanos e pecadores. O pecador aqui era aquele que era excluído da vida religiosa. Sabe por quê? Porque da maneira de enxergar de um fariseu, o fariseu ele enxergava 2 grupos de pessoas. Ele enxergava o grupo dele, nós somos os santos, e ele enxergava o outro, os pecadores. Eu não sou pecador, eu sou um fariseu.
E eu ainda digo, que se nós vivêssemos naquela época, hoje quando nós lemos o Evangelho, a gente tem que tomar cuidado para não ficar até com raiva, dos fariseus, Mas se a gente tivesse vivendo naquela época, talvez você diria assim: nossa, senta aqui do meu lado, olha quem está aqui, nossa, que privilégio recebê-lo aqui. Mas eles olhavam dessa forma, e a gente tira essas informações da onde? Dos relatos dos evangelhos, Agora, se o fariseu ele enxergava esses dois tipos de pessoas, nós aqui os santos e eles os pecadores, como é que Jesus enxergava as pessoas? Será que Jesus enxergava mais de um grupo? Eu vou dizer para vocês que Jesus enxergava apenas um grupo, o grupo que precisava da graça de Deus. Eu acho que Jesus olhava para os pecadores, para os publicanos e para os fariseus, e ele pensava: todos esses precisam da graça. Todos esses estão debaixo de condenação do inferno. Será que Jesus olhava para os fariseus assim? Mas os fariseus eram mestres da lei. Isso para Jesus não significa nada. E Jesus, ele não aprova o pecado das pessoas, mas ele se aproxima das pessoas para salvá-las. Ele não estava sentado ali dizendo: eu concordo com vocês. Ele estava ali para salvar as pessoas, para trazer a eles salvação. Romanos 3 nos vai dizer: não há justo, não há nenhum sequer. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos. A grande diferença é que quando você reconhece isso, e mais uma vez para a gente lembrar, quando nós lemos os textos que nos chamam a atenção, você sente o seu coração queimando, dizendo assim: eu preciso experimentar, eu quero experimentar isso. Isso é a ação do Espírito Santo na tua vida, dizendo: essa palavra é para você, você precisa disso. A diferença é que tem gente que não recebeu ainda esse chamado do Senhor, e aí acha que não precisa, não precisa de Deus. A gente precisa lembrar, a igreja nunca foi plano de Deus que ela fosse apenas um museu de santos, ela está mais para um hospital para pecadores arrependidos. Nós estamos aqui e muitas vezes dizemos, e eu tenho afirmado muitas vezes: você precisa entender quem você é, da perspectiva de Deus. Ele vai dizer que você é santo e justo, mas porque o mérito disto na sua vida é o mérito do Filho dele, de Jesus. Então, quando você entende a palavra, você vai entender: sim, de fato Deus me santifica e me justifica, porque quem faz isso, isso é o resultado do sacrifício da vida do Filho de Deus em mim. Mas eu ainda preciso caminhar, eu ainda preciso buscar esta vida. João Calvino fala sobre isso. Ele escreveu certa vez o seguinte: toda a soma do Evangelho consiste em que, estando perdidos em nós mesmos, encontramos salvação em Cristo. Então, olhando para esse texto aqui, nós somos chamados a olhar para Jesus e entender que, em primeiro lugar, Cristo busca pecadores e não pessoas que se julgam justas. Eu tenho feito alguns vídeos, e colocado nas minhas redes sociais às 6 horas da manhã, uma oração, a oração do dia eu coloco. E dia desses eu escrevi assim, que nós somos pecadores, mas nós precisamos da graça de Deus. E aí uma pessoa, nem faz parte da minha rede, mas acho que assistiu e viu assim, e deixou um comentário, e comentou assim: nossa, deve ser muito triste a vida de vocês crentes que acham que são pecadores. Eu não sou pecador. Só que ele escreveu também uma série de palavrões assim: e quem acha que eu sou pecador? E aí ele colocou um monte de... Aí eu fui lá e excluí, não pela opinião dele, mas pelos palavrões. Mas eu fiquei pensando: olha quanta gente que acha que não comete pecado, não é verdade? Pessoa que não conhece. Nós entendemos e nós buscamos o perdão, não porque nós temos uma mente superdotada, porque o Espírito Santo habita em nós. E a palavra, quando nós lemos, nos chama a isso. Então, quando nós afirmamos que Cristo busca pecadores e não pessoas que se julgam justas, nós louvamos a Deus, porque percebemos que Ele já tem esclarecido isso na nossa mente. Nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque nós fomos agraciados com a presença, com a graça e a misericórdia do Senhor. O Senhor que nós já lemos a palavra.
que não tem prazer, né, em reter a sua ira para sempre, mas Ele tem prazer na misericórdia. Do Senhor, que nós lemos no Salmo 103, que diz que a misericórdia dele é de geração em geração para todos nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos mostra que Cristo busca pecadores e não pessoas que se julgam justas. Mas o verso 12 nos traz uma segunda lição. A segunda lição que esse texto nos traz é que Cristo veio curar a doença mais profunda, o pecado. Dá uma olhada aí no verso de número 12. O texto diz assim: mas Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha que resposta interessante. Jesus usa uma metáfora simples, algo que todos ali tinham condição de entender. O médico, ele auxilia quem? Quem está doente. E Jesus está mostrando para nós que o problema dos fariseus aqui não era a ausência de pecado, era a ausência da consciência de pecado. Pecado eles tinham, o que eles não tinham era a consciência de que eles eram pecadores. Se eu não tivesse a consciência de que sou pecador, para que eu precisaria de Jesus? Se eu for pregar o Evangelho e simplesmente dizer para uma pessoa na rua, entregando o folheto, você precisa de Cristo, ele pode olhar para a vida dele e ele, em uma fração de segundo, ele pode pensar: eu sou um bom marido, um bom pai de família, eu não traio a minha esposa, eu pago o meu imposto de renda certinho, sem falcatruas, eu trato bem os meus vizinhos. Eu preciso de Jesus para quê? Porque não existe consciência de pecado. Eu vi um vídeo também esses dias de um jovem nos Estados Unidos andando num shopping com a camisa dizendo: Jesus salva. Você precisava ver o desprezo das pessoas olhando. Uma mãe passou com a filha adolescente e fez assim, leu aquilo na camisa e fez. Por quê? Porque não existe, né, a consciência de pecado. O pior doente é aquele que acredita estar saudável. Não é verdade? E não sabe que está doente. É isso que a doutrina reformada chama de depravação total. O homem ainda acha que ele não precisa de Deus, porque ele confia nas suas boas obras. O Evangelho mostra para nós que as nossas boas obras não servem para nada, de que sem Jesus Cristo nós estamos completamente perdidos. Significa, né, que sem a convicção do Espírito Santo, a mente de uma pessoa está completamente corrompida. A vontade de uma pessoa sem a ação do Espírito Santo é completamente escravizada. De que, de fato, os afetos são desordenados, a justiça própria é insuficiente. E aqui a gente olha para Jesus e a gente percebe nesse texto, ele não veio melhorar pessoas, ele veio ressuscitar mortos espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que ele morreu na cruz como seu substituto? Que ele morreu pelo preço de um pecado que não era dele, era meu e seu? Você crê nisso? Então creia que Jesus não te melhorou, ele te fez uma nova criação. Às vezes a gente acha que ele melhorou, ele passou um reboco na gente assim, passou a massa, pegou a parte podre ali, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Não, é isso. Ele veio ressuscitar quem estava espiritualmente morto, e nele nós temos vida. Martinho Lutero, falando sobre isso, o reconhecimento do pecado, escreveu assim: o reconhecimento do pecado é o princípio da salvação. Então, quando eu estou aqui, quando nós estamos reunidos e nós lemos textos que falam sobre o pecado, e a nossa consciência aperta e nos leva a fechar os olhos e clamar mais uma vez: tem misericórdia de mim. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando a gente fica entristecido, porque nós chegamos à conclusão de que nós não estamos lendo a Bíblia como deveríamos, que nós não estamos orando como nós deveríamos, nós ficamos entristecidos. Isso é o Espírito Santo nos direcionando. Quando nós cometemos um pecado, nós sentimos a necessidade de pedir perdão a Deus, pedir perdão para a pessoa que está envolvida, porque é uma ação do Espírito Santo. O problema é quando a pessoa não sente nada disso. O princípio
né, da salvação, segundo Martinho Lutero, é o reconhecimento do pecado. E só tem esse reconhecimento quem é agraciado, né, com a fé em Cristo Jesus. Leia depois lá mais uma vez Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Quem não admite a doença, nunca vai procurar o médico. Quem não admite o seu pecado, nunca vai precisar de Jesus. A primeira obra do Espírito Santo na nossa vida é o convencimento do nosso pecado, da necessidade que nós temos dele. Irmãos, vamos prosseguir aqui, já caminhar para o final. Em primeiro lugar, nós vemos a primeira lição baseados nos versos 10 e 11, que Cristo busca pecadores e não pessoas que se julgam justas. Esse texto também nos está ensinando, a partir do verso 12, que Cristo veio curar a doença mais profunda, o pecado. E Ele veio e Ele trouxe cura para mim e para você. E aí aqui a gente vive aquilo que dentro da teologia, para simplificar, a gente chama do já e o ainda não. Nós já somos santos, porém ainda não vivemos sem cometer atos de pecado. Mas não somos mais apenas pecadores diante de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco na ceia do Senhor. Lembra da ceia do texto lá no Antigo Testamento? Qual que era o paralelo do Antigo Testamento para a ceia do Senhor? Alguém lembra? Qual que era o sacrifício do Antigo Testamento? Alguém lembra lá do texto de Êxodo, quando mostra para nós que o povo de Deus, o povo do Senhor estava cativo no Egito? E quando Deus ele falou assim: eu vou destruir, eu vou causar a morte dos primogênitos dos filhos do Egito, mas para o meu povo eu vou permitir ali ser misericordioso, eu vou preservar. E portanto eles vão pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito e vão sacrificar aquele animalzinho, vão aspergir o sangue nos umbrais da porta. Quando Jesus olha para mim, quando Deus olha para mim e para você, é como se Ele enxergasse nos nossos ombros escorrendo o sangue de Cristo. Sabia disso? Cristo veio curar a doença mais profunda do pecado. Você ainda vai lidar com o pecado, eu ainda. Mas a gente não pode desistir, porque aquele que iniciou boa obra na nossa vida vai levá-la até o fim. Porque pelo sacrifício, pelo mérito dele, o apóstolo Paulo pergunta: quem é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Nem a morte separa. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, para a gente caminhar para o final, baseado no verso 13, eu afirmo: Deus deseja misericórdia, que a salvação é obra da graça. No verso 12, Jesus então recebe, no verso 11 ele recebe essa pergunta: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele responde no 12: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E no 13 ele diz: ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ele está citando aqui o livro de Oséias. Eu vou pedir para o Thomas colocar para nós Oséias 6, verso 6 aqui para a gente ler essa citação de Jesus. Pois misericórdia quero. E tem um aperitivo aqui muito interessante nesse versículo de Oséias. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Irmãos, nós não devemos ficar como muitos têm hoje, completamente raivosos e tristes pela mudança do horário do culto. Eu creio que aqui ninguém está assim, mas entra na internet e dê uma olhada. Tem muita gente falando mal de muita igreja. Tem muita gente assim: eu achava que essa igreja era séria, mas essa igreja de igreja não tem nada por conta disso. A gente deveria ficar entristecido com outras coisas. É com o nosso desinteresse de conhecer mais de Deus. É com o nosso desinteresse em participar de reunião de oração. Nos últimos meses tivemos reunião de oração com uma pessoa. A última aumentou bastante, tivemos 5. E eu sei que muitas vezes a gente não pode participar, Às vezes a gente não pode por conta de trabalho. Às vezes a gente não pode por conta de uma enfermidade. A gente às vezes não pode porque
traz uma situação na nossa casa, porque nem todo mundo é. Mas se a gente fosse sincero com a gente mesmo, quantas e quantas vezes eu estou preocupado em conhecer mais de Deus? Eu quero que você pense, que você reflita. Eu fico envergonhado. Estou falando de mim, porque muitas vezes eu digo assim: nossa, eu tenho vontade de conhecer tanta coisa. Mas às vezes, né, quantas e quantas vezes eu fico entristecido comigo mesmo, pela minha falta de desejo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ah não, discipulado, esse papo eu não sei não, eu já conheço, já sei, já fiz, o pastor está pegando o pé de novo. É Deus quem está dizendo, pois misericórdia quer e não sacrifício. É Deus falando lá na primeira carta de Samuel 15:22, porque o que é que agrada a Deus? Né? Holocaustos, ofertas, em que se obedeça a sua palavra, e a palavra dele vai dizer lá: ide por todo mundo. Ide por todo mundo e façam discípulos. Se eu não tenho esse desejo, eu devia ficar preocupado com isso. Jesus, ele estava na frente de pessoas que não estavam preocupados com essas coisas, estavam preocupados apenas em serem reconhecidos: eu sou santo, eu sou como esses pecadores. E ele diz, né, exatamente para estes que se achavam santos: então, ide, porém, e aprendei o que significa, né? Eu imagino Jesus dizendo assim, olhando, tipo assim: vocês não são mestres da lei? Vocês sabem. Ele não trouxe uma palavra que era desconhecida da vida deles, não, fazia parte, né, da vida deles, né? Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus, ele muda um pouquinho aqui, ele coloca essa questão, né? Eu vim chamar, né, pecadores e não justos ao arrependimento. Irmãos, os fariseus conheciam a lei, mas sabe o que eles não conheciam? O legislador, aquele que deu a lei. Eles eram especialistas em rituais, mas eles ignoravam o coração de Deus. Eles não conheciam o coração de Jesus. A misericórdia sempre foi uma marca do caráter divino. O Evangelho não elimina a necessidade de santidade que a gente tem, mas ele revela que a santidade de Deus encontra pecadores por meio da graça. E aqui mais uma vez eu quero dizer para você: você fica entristecido com a qualidade da sua vida de oração? Amém, eu fico também com a minha. Você acha que você já sabe tudo da palavra? Você já aprendeu? Ou às vezes você fica meio entristecido porque, puxa vida, eu tinha que já conhecer muito mais. Amém, eu também fico. Você chega à conclusão de que às vezes você não está na comunhão porque você não quer. Amém, eu também sinto isso. E isso é o Espírito Santo, né, nos chamando para ser diferente. Você lê 2 de Pedro 3,18 e fica entristecido porque muitas vezes você vai chegar à conclusão de que você não está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele, porém, seja a glória hoje e eternamente. Amém? Eu também fico. Você fica assustado de reconhecer o pecado que habita em você ainda? Eu sempre digo, né? Às vezes Deus permite umas situações na nossa vida, a gente sai daqui cantando: grande é o Senhor, aí passa um motoqueiro e vamos dar uma fechada em você, e você já, amado de Deus, vai na santa paz. Não é bem assim que a gente fala, né? Eu estava uma vez, a gente estava com uma mocidade em um churrasco lá na igreja de Assis, há muitos anos atrás, e a gente estava no churrasco com o pessoal da equipe de louvor, equipe de música. E o menino lá na casa dele, ele estava todo falando: não, que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, que Ele nos chama a santidade. E ele estava fazendo churrasco, aquela churrasqueira de bafo, sabe? Ele estava fazendo uma costela no bafo, é coisa mais linda, né? E aí, né, ele estava lá todo, e a unção ali estava naquele lugar. Aí ele abaixou a tampa assim, né? Aí ele abaixou a tampa: não, que Deus é maravilhoso. E ele esqueceu, e ele pôs a mão na tampa assim. Gente do céu, ele foi mais rápido do que o Ayrton Senna. Eu acho que em 5 segundos ali saiu tanto palavrão da boca dele. Aí todo mundo olhou assim:
Nossa, desculpa. Aí o pessoal brincou, a boca fala do que está cheio de coração. Mas aí ele falou, nossa, né? E ali foi interessante para a gente perceber como que às vezes a gente, né? Então, a gente fica preocupado com tudo isso? Fica, graças a Deus por isso. O problema seria se a gente não ficasse. O problema seria se a gente olhasse assim e falasse, não, pecado, eu jamais. Esse pastor aí não me conhece, não, eu não te conheço, mas o Espírito Santo conhece profundamente. E quando nós reconhecemos que nós, sim, não somos tão bons quanto nós gostaríamos, nós estamos abertos aí ao convite de Jesus, porque ele diz, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Observe comigo, ele não diz apenas pecadores, ele não diz assim, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores, mas ele diz, porque eu vim chamar justos, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por quê? Porque a graça não significa licença para a gente não se preocupar com santidade, não significa licença para pecar. A graça produz transformação. A eleição significa que Deus os escolheu, não elimina o arrependimento, ela produz o arrependimento. Então a gente tem que sair daqui pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor mais do que eu imagino. Eu preciso do Senhor, ó Pai, mais do que eu sinto, porque é a palavra dele que nos diz. Como escreveu o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, certa vez, a graça que não muda a minha vida, não salvará a minha alma. O Senhor deseja que eu e você sejamos homens e mulheres mais santos. Ele deseja que eu e você o conheçamos mais. Ele deseja que eu e você possamos olhar para o seu Filho, Jesus Cristo, não como aqueles fariseus que estavam dizendo assim, não, por que esse aí come, não com desprezo, mas com alegria, com satisfação nele. Ele deseja que nós sejamos homens e mulheres, né, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está dizendo, e a gente viu lá Oséias 6,6, o Senhor ele deseja, né, que nós obedeçamos, que nós o conheçamos, que nós cresçamos. O Senhor deseja isso para a minha vida e para a sua. Ah, pastor, eu vou sair daqui completamente desanimado. Eu vou dizer para você, eu oro para que isso aconteça, para que a gente desanimado assim, a gente entenda o quanto a gente precisa dele. Porque se eu sair daqui animado, eu posso, é uma opção. Eu vou sair daqui animado hoje dizendo, eu não sou pecador assim, imagina, estou fora. Mas essa convicção de pecado, né, que existe na minha e na sua vida, essa tristeza que nós sentimos quando nós desprezamos Deus, e sim, às vezes a gente despreza Deus, significa o Espírito Santo agindo na minha e na sua vida, dizendo, não é para ser assim. Que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos olhar para a cruz e perceber que ali Deus morreu por nós. John Owen tem um livro que eu já disse para os irmãos, é o título de livro mais bonito que eu já vi, A Morte da Morte, na morte de Cristo. E ele vai trabalhar naquele livro, que na cruz, a morte para nós morreu. A morte da morte, né? Para nós a morte morreu, e isso se deu onde? Na morte de Cristo. Então, irmãos, vamos sair daqui com alegria. Vamos sair daqui hoje com satisfação, porque a gente faz parte do povo de Deus. Vamos sair daqui lembrando lá do médico, porque eu consigo respirar sem a ajuda de aparelho. Pode ser que você esteja enfrentando aí algum problema, mas Deus está com você. Pode ser que você tenha uma crise dentro da sua casa, mas Deus está vendo, e Ele está contigo. Pode ser que você esteja sendo injustiçado hoje por pessoas que você ama. Pode ser que você esteja pensando assim, o que é que foi que eu fiz para ele? E às vezes pode ser que isso esteja acontecendo com gente muito próxima. Mas creia que aquele que morreu na cruz por você sabe de tudo que você está passando.
e quer que você tenha paz, quer que você tenha alegria. E se é uma condicional, não é verdade? E se o Senhor perceber que eu e você estamos sondando, outras coisas, se Ele perceber que nós estamos namorando outras ideias, achando que é o dinheiro que vai me satisfazer, achando que é uma pessoa que vai me completar, achando que é um cargo que vai fazer sentido para mim, Ele vai permitir sofrimento na nossa vida para a gente perceber que esta alegria, que esse sentimento de estar completo se dá unicamente nele. Como Blaise Pascal dizia, filósofo e teólogo, existe um vazio dentro da gente, é exatamente do tamanho de Deus. Nada vai substituir e nada vai nos completar a não ser a presença de Deus. E Ele veio e Ele entrou na minha vida, na sua vida, e Ele nos traz o perdão dos pecados. Então que a gente possa concluir falando sobre isso. Eu queria trazer algumas aplicações para você. Reconheça diariamente a graça, a necessidade da graça que você tem. Louve a Deus, porque a salvação é inteiramente obra da graça de Deus. Nós não fizemos nada por merecer, mas Deus nos escolheu. E receba pecadores com a mesma misericórdia que Cristo demonstrou. Quando alguém pecar contra você, quando você se sentir injustiçado, olhe para a cruz e você vai perceber que na cruz Jesus foi injustiçado. Quando você se sentir traído por alguém, lembre daquele que foi traído, inclusive por aqueles que eram seus amigos. Quando você se sentir entristecido, lembre que Jesus passou por isso muitas e muitas vezes. Irmãos, eu estava lendo um livro ontem, eu vou encerrar contando isso. Eu acabei de ler um livro, saiu uma trilogia maravilhosa da editora Cultura Cristã. 3 livros: A Beleza e a Glória do Pai, o outro é do Filho e o outro é do Espírito. E eu acabei de ler o livro falando sobre a beleza e a glória do Espírito. E aí eu falei assim para a Fátima, eu não sabia como começar. Eu vou começar a ler a beleza e a glória do Filho. E já nas primeiras páginas o autor ele diz assim, e aquilo me tocou profundamente. Ele fala assim, que Jesus no seu ministério terreno, muitas vezes ele sofria e saía angustiado, procurando um lugar solitário para orar ao Pai e para entregar a vida dele. E o Espírito Santo tocou no meu coração naquele momento dizendo, está vendo? Às vezes você fica aí angustiado e você fica sofrendo e você acha que Deus te esqueceu. O próprio Filho de Deus passou por isso. Se Jesus passou por isso, por que Deus ele vai impedir com que isso aconteça na minha e na sua agenda? Se for necessário, Ele vai permitir. Quando ele se sentia angustiado, ele ia para um lugar deserto e ali orava. Muitas vezes essa angústia que nós enfrentamos vai ser transformada em bênção para a gente buscar mais a Deus. E aí você vai entender Paulo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Como é que você está hoje? Eu quero te fazer um convite. Feche os teus olhos aí. Eu quero perguntar para você, como é que está o teu coração? Será que seu coração está cheio de raiva? Será que você hoje está agindo assim, parecido com aqueles que olhavam para Jesus e diziam, por que esse aí come com pecadores? Será que a gente está completamente entristecido porque a gente chega à conclusão, Senhor, eu não tenho te buscado tanto, mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não vai amar o fato de que você é amado de Deus. Isso não vai eliminar o fato de que Jesus sorri quando olha para você, porque Ele te deu nova vida. As lutas que você tem enfrentado não significam que Deus está ausente.
significam que Ele está te dando oportunidade para perceber que você não está lutando sozinho. Você crê nisso? Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, agradecidos pelo Teu amor, pela Tua palavra que diz que o Senhor não veio buscar justos e sim pecadores, e nós os reconhecemos como este povo, ó Deus, que precisa tanto do Senhor. Mas ao mesmo tempo também, ó Deus, reconhecemos a graça da salvação, o favor imerecido que recebemos de Ti. Não merecíamos, ó Deus, mas o Senhor nos salvou. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor retire de cada coração aqui toda tristeza, todo sentimento de insignificância. Que o Senhor retire, ó Deus, dos nossos corações, ó Pai, todo sentimento de incapacidade de Te louvar, porque o Senhor, ó Deus, o Senhor eliminou isso da nossa vida. O Senhor nos deu a oportunidade de uma comunhão perfeita com o Senhor, ó Pai, através do sacrifício de Cristo, através da aplicação do sacrifício de Cristo pelo Espírito Santo que em nós habita. O Senhor, ó Pai, recebe e recebeu e está recebendo desta igreja toda a honra, a glória e a adoração, porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, esse livre acesso através do sacrifício do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Por isso que o Senhor restaure a alegria em cada um de nós, e que nesse dia saiamos daqui exultantes de alegria, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, porque nele nós temos vida, porque nele nós fomos feitos nova criatura. Que as mentiras do diabo, Deus, caiam em nome de Jesus, no sentido de que não servimos para nada, porque nós não somos quem Ele diz, nós somos quem o Senhor diz, e nós somos de acordo com o Senhor, os Teus filhos amados. Restaura a energia, o vigor, restaura a fé dentro de cada um de nós, ó Pai, e que sejamos um povo que Te louva, um povo que foi criado para louvor e glória do Teu nome, como Isaías diz. Nós Te louvamos agradecidos, ó Deus, porque o pecado não mais nos define, mas o que nos define é a Tua presença em nós. Nos ajuda a olhar para o Teu Filho, para o nosso Senhor Jesus, e contemplar com alegria, com graça, com satisfação, com gratidão no coração. E que vivamos assim, ó Deus, e assim seja o nosso testemunho diante das nações, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.